Hoje a gente estreia uma nova fase aqui no canal, uma fase que é muito importante para mim e uma fase que vocês conhecem um pouquinho. Antigamente tinha um nome diferente, mas agora a gente está estreando o Elvis Entrevista e dessa vez com um convidado super especial. Eu estou falando hoje diretamente de Jundiaí, São Paulo, da porta do Teatro Politeama, após assistir Intenso, Meu Retorno de Saturno, a peça de Vítor de Castro. Sim, o nosso querido e amado Vítor de Castro, que a gente conhece de todos os signos, de todas essas referências astrológicas, tem um monólogo chamado Intenso, Meu Retorno de Saturno, onde ele aborda uma comédia romântica sobre separação em casamento de um homem gay. E isso é tudo, gente. Isso é um texto muito divertido. E eu bati um papo super especial com o Vítor após a peça, pra gente falar um pouco da construção do personagem, da turnê. Então vem comigo se divertir com essa entrevista leve e muito gostosa sobre Intenso, Meu Retorno de Saturno. Mas a ciência, ela explica esse momento que eu tô vivendo. Ela chama de retorno de Saturno. A vitória e a derrota. Glória e a derrocada no mesmo papel. Senhoras e senhores, Vítor de Castro! Lindo! Perfeito, muito prazer, muito obrigada por me receber após a peça. Obrigado, Elvis, o prazer é meu, que isso? Muito obrigado. Gente, eu acabei de assistir Intenso, Retorno de Saturno, a peça do Vítor, né? É um texto da Chris Werson e a direção do Pedro Granada. Gente, que peça completa, né? Que comédia gostosa. E aí eu queria saber de você, agora que você voltou para os palcos, que era uma coisa que você queria tanto, e estreou essa turnê em São Paulo, já levou mais de 5 mil pessoas e agora está começando a rodar o Brasil aqui pelo interior de São Paulo. Qual é a sensação de estar no palco de novo, encontrando o seu público? É uma sensação incrível, assim, são duas sensações juntas, né? A primeira é a sensação que o teatro já dá naturalmente, né? Você falar, contar uma história para pessoas que estão ali na sua frente, que é uma coisa bem diferente da internet. E a segunda sensação que é eu poder encontrar um público que já me segue nas redes, né? Então a pessoa, ela tá ali vendo um recorte meu, né, de uma vida virtual, de um negócio muito EAD, e de repente essas pessoas estão aqui na minha frente e agora elas vêm, abraçam, e aí cada uma conta uma coisa. Inclusive tem o momento da peça e tem no final esse momento em que eu abraço as pessoas, que para mim os dois são assim momentos catárticos. Então é muito emocionante para mim. Isso é muito legal. E vendo a peça foi muito importante. Durante o texto, você menciona muito a Julia Roberts como uma referência de comédia romântica. Eu queria saber quais outras comédias românticas, uma ou duas, que te inspiraram mais a Cris para montar essa peça. Olha, a gente ficou pensando muito na Júlia como essa referência que no final da peça, inclusive, ela é desconstruída, né? Sim, sim. Fala, não, eu tô tendo uma referência que não é bem uma referência para mim. Mas a gente pensou muito em coisas brasileiras. Então a gente tem, por exemplo, tem Divã, que é um texto é um filme com a Lídia Cabral. Que é maravilhoso. Aí a gente tem Os Homens São de Marte e O Minha Vida em Marte, né, da Mônica Martelli. Sim. A gente tem outras histórias que são contadas e eu senti muita falta de ter uma referência LGBT, que a gente não encontrou. Uma que fosse assim, realmente uma referência que não fosse dramática, que não fosse tudo. Aí eu falei para ela, olha, não fosse de dor, né? E quando a gente não encontra referência, a gente é a referência. A gente se torna referência. Então, quem sabe, né? Isso é muito legal. E aí, dando um pouquinho de spoiler da peça, sem falar muito, mas dando um spoiler da vida, você descobriu sobre aquela questão da certidão de casamento na hora do seu divórcio? Na hora do meu divórcio. Ai, que tristeza. Esse foi o momento, né, que a gente descobre que a averbação do divórcio, ela vem atrás da certidão de casamento. Entendeu? Claro que eu faço essa piada, porque quando você se separa, você recebe a certidão do divórcio, que é uma papelada que você recebe, né? Mas a certidão mesmo de casamento, ela continua válida. Então, assim, quando você vai casar, você entrega no cartório a sua certidão de nascimento. Eu acho isso horroroso. E ela nunca mais vai valer. Você não existe mais como nascido. Como gente, não. Se falar assim, eu quero seu registro civil, não tenho mais. Agora eu tenho uma certidão de casamento com uma verbação do divórcio, que é um quadradinho que vai atrás. É uma chacota. Você decidiu casar, e aí agora decidi separar, né? Tem essa marca, né? Eu vou fazer o quê? Realmente.
E aí, quando a gente pensa no processo da peça, você está construindo um personagem que não é você, né? Apesar, é um homem gay, branco, que mora em São Paulo, mas não é o Vitor de Castro. E eu queria entender, o personagem tem um pouco de você, tem uma questão cômica, mas que outros gays te inspiraram a construir um ariano? Porque ele é um ariano. É Ele outro é um spoiler aí ariano. que eu dei, desculpa, galera. E eu sou câncer, né? Então acho que tem um lugar nesse personagem até deu. Eu me inspiro por ele, entendeu? Eu Sim. gostaria de ter essa atitude, eu gostaria de ter essa liberdade, essa coragem que ele tem. E infelizmente sou câncer, né? Então, não tem muito o que fazer. Não tem para onde ir, assim. Mas outros personagens, outras pessoas. Olha, poucos homens, cara, assim, Sim. toda vez que eu crio muito sempre baseado nas mulheres, Sim. né? Eu acho uma coisa que o Manuel Carlos fala, que é muito difícil escrever um personagem masculino, porque homens não falam muito sobre os próprios sentimentos. Isso é uma coisa que, numa sociedade machista patriarcal, são as mulheres que estão acostumadas a falar, são as mulheres que passam tempo juntas, trocando o que eu tô sentindo. Então, eu me baseei muito em amigas arianas que eu tenho, na minha própria mãe, que é ariana, sabe, de várias pessoas, várias mulheres, para poder criar um personagem masculino, entendeu? E foi ótimo que eu consegui, eu vivendo a experiência do divórcio, eu consegui também beber dessa fonte do que eu senti, e também bebendo da fonte do que outros amigos que se divorciaram e são gays também sentiram. Então foi meio a fonte de um lado aqui, uma arianidade ali, aí deu no que deu. Pra gente encerrar aqui, você poder começar a receber os seus fãs, durante sua pré-divulgação da peça, você foi no Wallcast, você fez um comentário muito interessante que eu achei muito relevante. Você falou que quer que o Intenso vire uma comédia abraçada por brasileiros e que ela siga um caminho de, tipo, Minha Vida em Marte. E pensando numa forma linear, se ela vai seguir um caminho tipo Minha Vida em Marte, ser abraçada pelo Brasil, um filme, né? Eu acho que era um caminho interessante pra gente seguir. Eu acho que merece filme, merece série, merece Intenso 2. Intenso 2. Rodrigo agora é outro. Tem que ser o retorno do Rodrigo, tem que ter. Eu acho que é isso, né? Eu fico olhando lá pra frente, eu sou ansioso também, né? Sempre vivo lá no mês que vem, o ano que vem, etc. Mas no momento, o meu trabalho tem sido voltar para o que eu estou fazendo agora, sabe? Viver esse momento. Então, acabamos de sair daqui de Jundiaí, daqui a pouco tem São Sebastião, depois tem São Paulo de novo, depois tem outras tem São Paulo datas. de novo, que legal. Olha, 20 de novembro. Olha, eu vou estar lá de novo, porque eu vim para São Paulo em agosto, não consegui assistir. Fiquei super feliz que eu acabei de mudar para São Paulo e tô conseguindo assistir agora em Jundiaí. 20 de novembro. 20 de novembro, a gente tem um encontro marcado em São Paulo. E vai ser ótimo, cara. Turistas em São Paulo. Um feriado ainda, né? Que é consciência negra. Então, assim, eu acho que eu tô muito focado nisso, em fazer a peça rodar, em fazer ela chegar no maior número de pessoas. Mas já tem um cantinho, uma kitnet dentro de mim, que já tá trabalhando essa expectativa. Então, vamos ver. Primeiro eu quero que ela faça sucesso no teatro, para depois eu conseguir também justificar, né, tal qual outras pessoas já fizeram, justificar um sucesso na telona. Assim. Isso aí. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo. Foi maravilhoso conversar com você. Se você está passando por São Paulo no próximo tempo, se o Vitor for para a sua cidade, assista Intenso, Meu Retorno de Saturno. Você vai rir, se emocionar, vai se irritar em alguns momentos, porque se você já amou alguém, essa peça vai falar com você. Certeza. E o Vitor é um ator incrível e foi um prazer para mim poder falar com ele. Muito obrigado. Obrigado, Elvis. Um beijo, te vejo dia 20 de novembro em São Paulo. A gente se vê em São Paulo. Arrasou. Tchau.